pessoal que está ligado no SP com você. Vamos para mais uma aula de história, tá? Essa aula aí nós vamos falar então de Revolução Industrial. Vamos começar a falar sobre Revolução Industrial. E para iniciar essa aula aí que nós estamos começando Revolução Industrial, eu começo fazendo a leitura de uma letra de música, tá? A letra é do Chico Buarque, ela apareceu num álbum, num disco, num vinil, tá? Num long play de 1971, no álbum intitulado Construção, lançado pela Philips Records. Foi produzido pelo Roberto Menescal na ocasião e a letra diz mais ou menos assim. Presta atenção porque eu vou lançar um desafio para você relacionar essa letra de música com o ponto de partida do seu material didático. Vamos lá. A letra diz assim: todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão, diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã e me sorri um sorriso pontual. E assim vai, repetidamente, fazendo sempre a mesma coisa. O nome dessa música chama-se Cotidiano. E vamos relacionar então essa letra de música com o nosso ponto de partida, tá? Que está ali no capítulo 26 do seu material didático, que está trazendo ali uma imagem de Charles Chaplin. Charles Chaplin num filme muito legal, que vale a pena vocês conhecerem, está nos objetos educacionais digitais, dentro do Positivo On e também junto com o seu livro digital. Então basta você acessar e conhecer lá um trecho do filme Tempos Modernos. E eu lanço o desafio então, quem conseguir fazer uma boa relação entre a música Cotidiano do Chico Buarque e o trecho do filme Tempos Modernos e conseguir lançar essa reflexão, essa relação no nosso Instagram da Assessoria de História, @Assessoria de História, na aula de revisão, então eu vou trazer isso daí, mas tem que ser rápido, tá? Tem que pegar isso daí, assistir essa aula hoje, segunda-feira, amanhã, terça, e já jogar lá a informação para que a gente possa ver quem colocou, quem não colocou, quem trouxe informação ou não para nós, certo? Então vamos lá, pessoal. Ponto de partida traz alguns questionamentos para reflexão e um deles eu gostaria de trazer aqui para vocês, tá? Que máquina determina os momentos de trabalho, de estudo, de sono e de lazer no seu cotidiano? E em tempos de isolamento, será que essa máquina está funcionando da mesma maneira para todo mundo? Será que está todo mundo no mesmo momento, na mesma vibração, na mesma vibe? Então, tenta pensar sobre isso e vamos refletir a respeito de Revolução Industrial. Nessa aula de hoje é nosso ponto de partida, nosso pontapé inicial para a gente falar sobre Revolução Industrial. Revolução Industrial, fica ligado aí então. Vamos lá para a nossa Revolução Industrial. Quais são os objetivos desse capítulo? Quais são os objetivos para nós trabalharmos aqui? Primeiro deles, é preciso que você, ao longo das próximas aulas, dessa e das próximas, consiga compreender então os fatores que levaram ao processo de industrialização. Então a gente tem que retomar contexto histórico, temos que pensar o que estava acontecendo na Inglaterra e no mundo, principalmente na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, e posteriormente a gente vai ampliar para o restante do mundo, certo? É preciso que você saiba analisar o conceito de Revolução Industrial. Nessa primeira aula, hoje, a gente vai falar sobre isso aí, sobre o conceito. Vamos pensar a respeito do conceito de Revolução Industrial. É preciso também que você consiga compreender as origens da industrialização na Inglaterra. Isso daí é um assunto extremamente um assunto extremamente cobrado de vocês nos principais vestibulares e recorrentemente aparece nas questões do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio.
Tá? Então vocês têm que saber também identificar os principais fatores que levaram ao que a gente considera um pioneirismo inglês. A gente vai ver por que a Inglaterra sai à frente, por que a Inglaterra é considerada a pioneira no processo de Revolução Industrial. É preciso também que vocês consigam estabelecer as principais características da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, e eu vou falar um pouco também da terceira e da quarta Revolução Industrial. E veremos também um pouco aspectos da industrialização na Terra do Sol Nascente, ou seja, no Japão, certo? Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos pensar então o nosso conceito de revolução. E para falar do conceito de Revolução Industrial, seguindo o nosso material didático, certo? Lá na página 16 do teu material didático, fica ligado, nós vamos então ler aqui um trecho de Fernand Braudel, um historiador francês que no seu livro Civilização Material, Economia e Capitalismo, o tempo do mundo, ele traz uma citação, certo? A gente retirou de lá, a gente está citando ele traz um trecho no qual ele analisa esse conceito e vai ser bastante útil para a gente refletir a respeito de Revolução Industrial. Então, segundo Fernand Braudel, nós temos o seguinte trecho na sua página 16 do material didático. Diz ele o seguinte: tirada do vocabulário dos astrônomos, a palavra revolução, no sentido de alteração, demolição de uma sociedade instalada, terá aparecido pela primeira vez em 1688. Então ele já diz que foi pela primeira vez em 1688 que o termo revolução foi utilizado primeiramente para indicar uma transformação, uma mudança, tá? A demolição de uma sociedade instalada, certo? É nesse sentido, mas igualmente no sentido oposto, de reconstrução, que se deve entender a cômoda expressão Revolução Industrial. É cômoda por quê? Porque parece que ela aborda, ela contempla quase tudo o que estava acontecendo naquele momento. Mas será que ela dá conta de realmente explicar tudo o que aconteceu? Certamente que não, mas ela é habitualmente utilizada justamente por esse comodismo. Braudel continua na citação da sua página 16 dizendo o seguinte: acusam-se muitas vezes os historiadores de abusar da palavra revolução. A gente realmente usa muito a palavra revolução para falar de revolução neolítica, falar de revolução industrial, falar de revolução dos cravos em Portugal, que acabou de ser celebrado aí a memória da revolução dos cravos, revolução russa, revolução chinesa, revolução cultural e por aí vai. Então será que nós realmente abusamos? Então ele diz, acusam-se muitas vezes nós de abusarmos, que deveria, segundo o seu significado primordial, ser reservada para fenômenos violentos e também rápidos. Tá? Então, para o Braudel, nós historiadores, deveríamos utilizar o termo revolução para fenômenos, para acontecimentos, para fatos históricos que fossem realmente violentos e extremamente rápidos. Um exemplo, Revolução Francesa, assunto que nós também já trabalhamos aí, vocês estão cansados de saber, certo? Mas quando se trata de fenômenos sociais, o rápido e o lento são indissociáveis. Tá, falar que uma coisa muda rapidamente e violentamente pode funcionar por um experimento, por exemplo, da química ou da física. Mas se a gente vai falar de aspectos sociais, é muito mais complicado. Dificilmente nós temos transformações que são realmente sociais, rápidas e violentas. O rápido e o lento, eles se misturam demais quando a gente fala de revolução social. Na abordagem de um processo revolucionário, o problema será sempre aproximar o longo prazo do curto prazo, diz Braudel. O que é o longo prazo do curto prazo? Ora, para que eu possa, vocês vão compreender isso estudando esse capítulo, para que eu possa compreender que a Inglaterra foi o local, tá? A localidade onde se iniciou o processo que nós denominamos de Revolução Industrial, é preciso que a gente considere vários fatores que antecederam o momento no qual a gente pode afirmar que inicia-se de fato a Revolução Industrial. Então, essa ideia aí, o problema será sempre aproximar o longo prazo do curto prazo, reconhecer seu parentesco e sua dependência indissolúvel, certo? A Revolução Industrial, então, que surgiu na Inglaterra no final do século XVIII, não escapa a essa regra.
O Brodel sinaliza com isso. Ele fala, então não escapa, então vamos ter que pensar Revolução Industrial tanto na perspectiva de longo prazo como na perspectiva de curto prazo. É ao mesmo tempo uma série de acontecimentos vivos e um processo evidentemente muito lento. Ela inicia-se no final do século XVIII, mas ela já vinha tendo a sua gênese décadas antes do final ali do último quartel do século XVIII. E obviamente ela vai se estender durante muitos e muitas décadas, durante muitos séculos, pelo menos mais 2, 3 séculos aí pela frente, e vai chegar até hoje, até a contemporaneidade, e por isso que a gente costuma dizer que existe uma Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial, e habitualmente estamos falando que estamos vivenciando o período no qual acontecem as transformações daquilo que podemos denominar de a quarta Revolução Industrial. Então, ela é ao mesmo tempo uma série de acontecimentos vivos e um processo evidentemente muito lento. Um funcionamento em 2 registros simultâneos. É isso que Brodel traz, mas a gente está falando de outras versões. Isso aí está ali na tua seção didática da página 16, chamada Outras Versões. Vamos ver então outras versões aqui? Eu tenho mais uma outra versão que é do Ademar Martins Marques, no seu livro História Contemporânea através dos Textos, no qual esse professor historiador reuniu uma série de textos, de trechos de obras, para ajudar-nos a entender a história contemporânea. E ali, então, nesse trecho que está sendo citado, aparece na sua seção didática denominada de Outras Versões, ele diz o seguinte: muitos autores já discutiram a respeito do conceito Revolução Industrial. Para alguns, como Paul Manteau, não se trata de uma revolução, pois estava relacionada com causas remotas, apesar de reconhecer a velocidade do seu desenvolvimento e as suas consequências. Outros, como Rioux, Dubh, Hobsbawm, consideram que estava ocorrendo naquele momento uma ruptura qualitativa nas estruturas socioeconômicas, sendo, portanto, pertinente a utilização do conceito de revolução. As alterações técnicas aumentaram a produtividade do trabalho e implementaram um novo ritmo um ritmo novo à produção. Então vamos lá, o Brodel diz, falar de revolução a gente está abusando do uso. Para falar de revolução industrial é cômodo dizer revolução industrial, mas é um processo que se estende, ao mesmo tempo rápido e lento. Ele precisa ser analisado na perspectiva da curta duração e da longa duração. Já nessa citação do Ademar Martins Marques, ele vai falar, peraí, tem vários autores que consideram sim como uma revolução e outros que negam, que preferem não utilizar o termo revolução. Enfim, quando eu explico revolução, o conceito do termo revolução, eu gosto de pensar a revolução como a alteração da ordem das coisas, certo? Se eu consigo alterar a ordem das coisas, eu posso falar de revolução. As revoluções podem ser mais rápidas e podem ser mais lentas. Normalmente, o termo é aplicado para processos de mudança extremamente rápidos, mas se a gente vai pensar no processo de industrialização, estaremos falando de um processo de transformação, um processo de mudança que não é tão rápido. Algumas mudanças ocorreram de maneira extremamente rápida, entretanto, outras mudanças ocorreram de maneira extremamente lenta. Então fica ligado aí e é importante você ler o que está lá na tua página 16 do teu material didático para entender melhor então qual é o conceito de revolução industrial. Use esse conceito de revolução industrial, assista o trecho da OED, do Objeto Educacional Digital do Chaplin, Tempos Modernos, volte para o trecho da música lá que eu fiz a leitura para vocês, que é Cotidiano, do Chico Buarque, e tente estabelecer uma relação. Isso aí é fundamental para você poder compreender tudo aquilo que nós vamos trabalhar, não só nessa aula, mas nas próximas aulas também. Então nós temos aí um cenário, tá? Um cenário de um contexto histórico no qual estavam acontecendo algumas mudanças. E daí nós temos então a pensar essas transformações todas, não só sob o aspecto da longa duração, mas da curta duração. Vamos pensar então no início desse processo de industrialização que ocorreu lá na Inglaterra, tá? Então a gente pode considerar, de maneira geral, que lá por volta de 1750, na Inglaterra,
a Inglaterra reunia as contingências históricas necessárias para que pudesse acontecer lá, naquele território, naquela localidade, naquele momento histórico, uma mudança no processo de produção. O que é uma contingência histórica? Ou seja, eu afirmar que a Inglaterra reunia as contingências históricas necessárias significa dizer que a Inglaterra tinha as condições favoráveis para que lá fosse o cenário no qual iniciou-se a Revolução Industrial. Poderia ter sido na China? Poderia, mas a China, naquele momento, em meados do século XVIII, não reunia as condições necessárias. Quais eram as condições necessárias que a Inglaterra reunia, então? Vamos pensar nesse sentido. A Inglaterra tinha passado recentemente por um processo revolucionário político. Lembrem da Revolução Gloriosa, das transformações ocorridas ao longo do século XVII na Inglaterra. Lembre também que naquele cenário, naquele contexto político-econômico inglês, aconteceu um processo de transformação no campo, que a gente conhece como o cercamento de terras. Com o cercamento de terras, muitos dos pequenos proprietários acabaram ficando sem condições de sustentar suas propriedades. E muitos dos trabalhadores rurais que trabalhavam nessas propriedades pequenas e nas grandes propriedades acabaram sendo deixados de lado e ficaram sem ocupação no campo. Ao ficarem sem ocupação no campo, isso no século XVII, essas pessoas, tá, um grande contingente de pessoas, tá, uma grande quantidade de pessoas, dirigiu-se para os centros urbanos. A urbanização, lembre-se, estava acontecendo já desde a Baixa Idade Média. Os burgos, as pequenas vilas, vilarejos, estavam crescendo, estavam ganhando cada vez mais uma dimensão, uma aglomeração humana. A economia comercial, ela estava a pleno vapor, tá? Vamos fazer uma analogia aqui com o vapor da Revolução Industrial. E na Inglaterra, então, nós tínhamos essas condições. Tinha muita gente indo para as cidades, para os centros urbanos, e praticamente naquele momento a gente pode dizer que elas estavam sem ocupação alguma. Então a gente tem uma massa de mão de obra disponível nos centros urbanos ingleses, principalmente nas grandes cidades. Então tá lá, isso é um fator. Tá? Disponibilidade de mão de obra. Vamos pensar que também na Inglaterra havia matéria-prima disponível. Que matéria-prima disponível havia na Inglaterra que favoreceu esse pioneirismo inglês? Vamos pensar então no carvão. As minas de carvão, as minas inglesas de carvão, propiciaram que essa matéria-prima pudesse ser utilizada em máquinas como combustível, certo? Então a gente tem esse cenário também. Então vamos lá, disponibilidade de mão de obra nos centros urbanos, nós temos matéria-prima, entre elas o carvão, mas tem uma outra matéria-prima também que estava abundante na Inglaterra, que era não só a lã, produzida nas grandes propriedades rurais que acabaram sendo resultado do cercamento de terras, mas também o algodão que ia para a Inglaterra, certo? Das colônias inglesas na América do Norte. Então produzia-se, plantava-se algodão na América do Norte, cruzava-se o Atlântico, chegava esse algodão lá na Inglaterra. Então a Inglaterra tinha mão de obra abundante, disponível, tinha muito carvão, as minas inglesas estavam então repletas, estava se iniciando a exploração do carvão, que seria utilizado como combustível nesse processo de industrialização, tinha lã e tinha algodão. Então eu tenho bastante coisa aí para operar uma transformação, uma revolução, concordam? Mas tinha mais um elemento que estava ali disponível na Inglaterra naquele momento histórico. Isso é a contingência histórica, certo? São as coincidências, são os acasos históricos que favorecem uma transformação. A burguesia inglesa tinha capital, tinha dinheiro, e é esse dinheiro que vai ser utilizado, que vai ser empregado para que algumas pessoas, cientistas, técnicos, enfim, inventores, pudessem desenvolver máquinas e aperfeiçoar máquinas já existentes para otimizar a produção. E vamos pensar, que produção era essa? Era a produção
têxtil. Afinal de contas, estava utilizando a lã e o algodão. Então é esse cenário aí que eu acho que é interessante você ficar ligado aí nessa aula de hoje, certo? A gente tem o pioneirismo inglês acontecendo então em função de uma contingência histórica, tá? De uma contingência histórica. Contingência histórica é o que? É reunião de vários fatores que favorecem que naquela localidade, naquele momento da história, mudanças pudessem acontecer. Nós estamos falando na mudança no processo de industrialização, no processo de produção. A produção deixa de ser uma produção manual, uma produção em baixa escala, uma produção feita nas oficinas, para ser uma produção industrial, uma produção em larga escala, uma produção feita nas fábricas. E para a gente dar continuidade a essa aula, eu gostaria de resolver com vocês uma atividade que está aqui na página... Está na página 17 do material de vocês, certo? Vamos então ver essa atividade aqui do material, da página 17 do material de vocês. É uma atividade que apareceu no Enem, no Exame Nacional de Ensino Médio, e traz o seguinte comando da atividade: a evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados. A evolução de um processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. Um desses estágios foi o artesanato, em que se... E daí nós vamos pensar no artesanato, tá? Em que se trabalhava conforme o ritmo das máquinas. No artesanato tinha máquinas, se trabalhava... Não era isso daí. Se trabalhava geralmente sem o uso de máquinas e de modo diferente no modelo de produção em série. Opa, fica ligado, pode ser o item B. Vamos ver o C, D e o E. Empregavam fontes de energia abundantes para o funcionamento das máquinas? Não. Realizava parte da produção por cada operário com uso de máquinas e trabalho assalariado? Não. Fazia interferência do processo produtivo por técnicos e gerentes? Não. A gente vai analisar esses demais itens nas próximas aulas. Mas responde corretamente essa atividade é o item B. O item B é a alternativa correta para responder essa atividade, certo? Antes de encerrarmos essa aula, vamos falar sobre a agricultura. Como que a agricultura favoreceu o processo de revolução industrial. Pessoal, então para falar de agricultura e finalizar essa nossa aula de hoje sobre Revolução Industrial, quero trazer aqui 2 reflexões bastante importantes para vocês, tá? Primeiro eu vou fazer uma leitura para vocês, tá? Farei a leitura aqui do Tom Standage, tá? Que é um jornalista que tem esse livro aqui, Uma História Comestível da Humanidade, e num determinado trecho da sua obra ele diz o seguinte, tá? Que o primeiro passo no caminho de uma economia agrícola para uma economia industrial foi o crescimento da indústria rural. Tá? Então o primeiro passo de uma economia agrícola para uma economia industrial foi o crescimento da indústria rural na forma da manufatura e artes manuais baseadas no lar. Isso aconteceu por toda a Europa, mas foi particularmente notável na Inglaterra, em função do crescimento extraordinariamente rápido da sua produtividade agrícola. Presta atenção aqui nos dados, tá? Para a gente refletir a respeito, tá? Em 1800, somente 40% da força de trabalho masculino trabalhava na terra, comparados com 65% a 80% na Europa continental. Então, o número de homens trabalhando na agricultura em 1800 era aproximadamente o mesmo que 200 anos antes. Mas a introdução de novas culturas e de técnicas aperfeiçoadas de cultivo significava que cada um estava produzindo o dobro de comida. Ou seja, mantiveram a mesma quantidade de pessoas, isso pensando em 1800, a mesma quantidade de trabalhadores rurais que estavam no campo em 1800, era a mesma quantidade em 1600. Mas em 1800 estavam produzindo mais do que o dobro de comida para a população inglesa, que havia sofrido um incremento, um crescimento demográfico bastante significativo. Então, pensando nesse aspecto aí, eu gostaria de trazer para vocês aqui a reflexão de um produto alimentício que estava sendo produzido em larga escala
principalmente na Inglaterra, e que vai ser extremamente importante para a Revolução Industrial, para alimentar os operários, os trabalhadores que foram para as fábricas e que foram, talvez, os maiores responsáveis por essa transformação toda que a gente está falando. Deixa eu deixar o livro aqui no canto e vamos então pensar. Vamos pensar, que produto é esse que eu estou falando? Eu estou falando da batata, certo? A batata que é originária, as várias espécies de batata são originárias, na sua grande maioria, da América. Tá? Então foi necessário que os europeus chegassem na América, conhecessem o que os indígenas americanos consumiam, produziam, e levaram de volta para a Europa, cruzaram o Atlântico, levaram para a Europa a batata e começaram a plantar batata nas propriedades. A produção de batata, numa mesma propriedade, numa mesma dimensão de propriedade, ela gerava muito mais energia para os trabalhadores do que, por exemplo, a produção de trigo. Veja só que interessante pensar isso aí. Então vamos lá. Plantio, eu vou fazer uma leitura aqui num trecho também que é interessante a gente pensar, tá? Plantio de batata e de milho proporcionou uma maneira de produzir muito mais alimento com a mesma quantidade de terra. Isso é bastante interessante da gente pensar. Mais alimento com a mesma quantidade de mão de obra e no mesmo tamanho de propriedade agrícola, na mesma quantidade de terra, certo? Alguns estudiosos consideram a batata como um dos principais fatores que impulsionaram a Revolução Industrial na Inglaterra. A batata, veja bem, a batata. O pesquisador social Frederick Eden, ele escreveu no fim do século XVIII que na região inglesa de Lancashire, a batata era um prato sempre presente em todas as refeições, exceto no de jejum, tanto nas mesas dos ricos quanto na mesa dos pobres. O filósofo e economista escocês, o Adam Smith, ele disse o seguinte: o alimento produzido por um campo de batatas não é inferior em quantidade ao produzido por um campo de arroz, e muito superior ao que é produzido por um campo de trigo. Então produzia-se mais batata na mesma quantidade de terras do que produzia-se trigo. E o Eric Hobsbawm, ele afirma que a mudança de um tipo básico de comida para outro, como no caso da adoção do hábito de consumo da batata, demonstra o quão além da simples comida a história social dessas colheitas nos leva. E pensar então na produção da batata, no uso, na adoção cotidiana do hábito alimentar de se consumir batata, no século XVIII, principalmente no final do século XVIII, início do século XIX, na Inglaterra e depois em toda a Europa, nos faz refletir a respeito de hábitos que permanecem até hoje. Daí aquela discussão que nós fizemos no início da aula, de longa duração e de curta duração. Por exemplo, um prato bastante típico na Inglaterra é o tal do fish and chips, o peixe e batata, que era normalmente vendido frito e embrulhado numa folha de papel de jornal. Depois, com o advento aí das preocupações sanitárias, quem produzia isso aí, os restaurantes, as lanchonetes que produziam esse tipo de comida, passaram a adotar outro tipo de embrulho, que não mais a folha de jornal. Mas por que a folha de jornal? Porque a folha de jornal era do dia anterior ou de dias anteriores, já era algo que ia ser descartado, então tornava mais barato o acesso para os trabalhadores. O peixe frito e a batata frita tinham ali o que? Proteína e carboidrato disponível para alimentar então o trabalhador, que teria então força física para trabalhar nas fábricas no que a gente chama de primeira revolução industrial. Até hoje, fish and chips é um prato bastante consumido na Inglaterra, certo? E a ideia do uso da batata na Europa, tá? Dessa disseminação do uso da batata na Europa contemporânea, também nos faz pensar como é que se chama batata frita, não só na Europa, de origem aí, mas como é que ela foi apropriada, como é que é denominado a batata frita nos Estados Unidos, por exemplo, as French fries, que era uma forma de se consumir batata na França, certo? Então a gente tem essa reflexão, é interessante pensar como isso aí pode alterar significativamente. Então a disseminação das lavouras de batata na Europa fez com que tivéssemos então, naquela ocasião histórica, mais condições de alimentar melhor os trabalhadores.
Olha que interessante. E hoje a gente então encerra essa nossa aula aqui no SP com você, com esse primórdio da Revolução Industrial. Na próxima aula vamos continuar falando sobre a Revolução Industrial, vamos falar sobre a primeira fase da Revolução Industrial. Então fica ligado que no meio da semana nós vamos fazer algumas atividades do seu livro de atividades e na próxima semana a gente continua no SP com você com Revolução Industrial. Fique em casa, galera, não saia, se proteja, usa a máscara e vamos garantir aí que a gente possa voltar a um convívio mais integrado o mais rápido possível. É isso daí, pessoal. Então aí lembre-se lá do Chico Buarque no cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Relacione esse trecho da música com o trecho do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que está no seu livro digital e está no Positivo On, lá nos objetos educacionais digitais. É isso aí, por hoje é só. Até a próxima aula, galera!